Meu caro buscador de conhecimento, estamos hoje com um vídeo falando sobre a democracia contribuindo para uma boa cidadania. É o papel do nosso canal aqui trazer vídeos como este no nosso Deleites da Filosofia. Fique conosco até o fim. Como eu falei anteriormente, lá no teaser, nós estamos com esse vídeo hoje de filosofia falando um pouquinho da importância da cidadania na vida das pessoas, mas que esta cidadania deve ser conquistada com democracia. Mas aí vem outro questionamento: será que realmente nós temos democracia nesse país? Será que somos cidadãos livres para fazer o que podemos fazer dentro da normalidade, dentro da ética? Então, fique conosco. É um vídeo bastante técnico, com bastante informação. Espero que você goste. Democracia e cidadania são temas de notória importância para a sociedade moderna. Verifica-se isso nos diversos enlaces políticos, econômicos, religiosos, filosóficos e principalmente sociais. Os dois institutos visam, em geral, a consolidação da dignidade humana que corrobora a uma sociedade igualitária e isonômica. Diversos foram os estudos acerca do presente tema, contudo, dentre eles, a que mais se mostrou de grande relevância nos seus primórdios foi por meio de Aristóteles e Platão, ainda na Grécia Antiga. Interessante é o fato de que a democracia e cidadania é alcançada por meio de lutas, através de revoltas ou movimentos capazes de reverter determinado quadro social. Vamos analisar agora o conceito de democracia e cidadania. O termo democracia é originado da língua grega, na qual significa governo do povo. Demo, povo, e cracia, governo. Foi em Atenas, considerada uma das principais cidades da Grécia Antiga e berço da democracia, que esse sistema governista teve sua criação e desenvolvimento. Contudo, essa forma de democracia era considerada ainda primitiva e limitada por não permitir a inserção de mulheres, estrangeiros, escravos e crianças nas participações políticas, assim como será dito mais adiante. A democracia é, antes de tudo, o regime político que permite aos atores sociais formar-se e agir livremente. São os seus princípios constitutivos que comandam a existência dos próprios atores sociais. Só atores sociais se combinar a consciência interiorizada de direitos pessoais e coletivos, o reconhecimento da pluralidade dos interesses e das ideias, particularmente dos conflitos entre dominantes e dominados, e, enfim, a responsabilidade de cada um a respeito de orientações culturais comuns. Isso se traduz na ordem das instituições políticas por três princípios: o reconhecimento dos direitos fundamentais, que o poder deve respeitar, a representatividade social dos dirigentes e da sua política, a consciência de cidadania, do fato de pertencer a uma coletividade fundada sobre o direito. Já no que tange ao termo cidadania, vem do latim civitas, que significa cidade. Assim sendo, cidadania é a participação da inserção social dos diversos ditames da sociedade rumo à consolidação e exteriorização de seus direitos. Cada homem e cada mulher deve ser alvo de um tríplice reconhecimento, ou seja, deve encontrar igual proteção e igual respeito em sua integridade, enquanto indivíduos insubstituíveis
enquanto membros de um grupo étnico ou cultural e enquanto cidadãos ou membros de uma comunidade política. O autor britânico Thomas H. Marshall revelou que a cidadania requer a existência de um estado de bem-estar social liberal democrático. Isto é, para exercer a cidadania é necessário que os próprios direitos a ela inerentes sejam alcançados através do próprio Estado. Significativo estudo foi realizado por Rousseau e Kelsen, que viram que a vontade geral cidadã reflete inteiramente na vontade individual, estabelecendo assim o governo do povo. Uma democracia de fato, todo indivíduo, enquanto homem, pode ter uma vontade particular contrária ou dessemelhante à sua vontade geral, enquanto cidadão. Contudo, estará contra o ideal democrático. A democracia e a cidadania teve seu berço principalmente na cidade-estado de Atenas, nos séculos 5 e 4 a.C. Leis e direitos dos cidadãos eram obtidos através de discussões na ágora, lugar de confrontos de opiniões. Posteriormente, em Roma, os dois institutos sociais passaram por um período positivo, com o pensamento estoicista romano, visualizado com os princípios cristãos. Durante a Idade Média, os valores democráticos e cidadãos foram se extirpando pela figura do monarca, no qual concentrava todo o poder em suas mãos. Assim sendo, a única solução ao resgate democrático cidadão era restaurar o pensamento do período clássico grego. Destarte surgiu o Renascimento, onde a igualdade de direitos políticos e sociais se desenvolveram. E mais tarde, com a Reforma Protestante, atingiram grande meta por meio da busca pela liberdade religiosa. Com a Guerra Civil Inglesa, nos períodos de 1642 a 1649, que culminou na execução do monarca Carlos I, foram crescendo as lutas revolucionárias, visando a liberdade e controle democrático social. A Revolução Francesa e, posteriormente, de diversos países, tiveram como slogans os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Nas duas grandes guerras mundiais, os governos imperialistas devastaram princípios, valores e normas, devastando e destruindo milhões de seres humanos. A democracia e a cidadania reapareceu com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em 1948. Atualmente, no contexto brasileiro, a democracia e a cidadania passam por sérios constrangimentos através da violência, corrupção e outras mazelas sociais. Contudo, não se pode afastar o caráter revolucionário dos cidadãos para a consolidação dos seus direitos. Tanto é que as diretas já, reunindo mais de 1,5 milhão de pessoas, visando a redemocratização do Brasil. Dessa forma, imperioso ressaltar a importância da revolta como meio de conquista dos próprios direitos. Movimentos sociais na construção de uma sociedade democrática e cidadã. Como foi exposto anteriormente, um grande instrumento capaz de garantir os direitos de uma democracia cidadã são os movimentos ou reivindicações. Os movimentos negros, ecológicos, homossexuais, feministas, religiosos e por diante são formas de exteriorização à conquista dos direitos. Meios garantidores da existência da democracia e cidadania brasileira ordinariamente. Primeiramente, a Constituição Federal de 1988 elenca a cidadania como fundamento de um Estado democrático de direito. Assim sendo, elevou-se a democracia e a cidadania a nível constitucional. Acima de tudo,
o ordenamento jurídico brasileiro, desse pressuposto, se tem a ideia que o legalmente afrontar a democracia e cidadania é considerado crime. Contudo, diversas foram as pesquisas sobre como garantir a existência da democracia e cidadania no Brasil atualmente. Aline Neri Nobre, citando Schumpeter, diz que é apenas a vontade da maioria e não a vontade do povo, para que se possa garantir uma sociedade na realidade atual, democrática e cidadã. Será que é possível garantir o intento de uma sociedade democrática e cidadã sem delineamentos utópicos? A resposta para tal indagação está no artigo científico As Percepções sobre Democracia, Cidadania e Direitos, realizado pela Universidade de Goiás, onde relata que para se conquistar tal objetivo é necessário a adesão decisiva popular na própria cultura política. Destarte, o processo, as instituições democráticas cidadãs brasileiras atualmente são consideradas um mosaico, no qual somente a atuação política é capaz de manejá-la, à vontade da coletividade em geral. Chegamos à conclusão. Enfim, a democracia e a cidadania são dois amplos institutos que devem ser amparados e respeitados por todos. Não só o governo, mas como os que estão inseridos no cenário nacional devem seguir de acordo com os princípios por eles estabelecidos. Contudo, importante ressaltar é que jamais poderá alcançar uma sociedade livre, justa e solidária, capaz de respeitar os ditames democráticos cidadãos, sem lutas ou movimentos para a transformação de um cenário social injusto. Diversos foram os estudos visando a explicitação conceitual, a sua exteriorização moderna. Imperioso mostrar é que muitas ainda detêm dúvidas. A resolução do problema somente nas mãos do Estado, mas certeza, quando vista na concepção de que somente reações e movimentos sociais são instrumentos potencialmente fortes para a alteração do quadro odierno, a concretização de um ambiente democrático e cidadão. Então, meu caro buscador de conhecimento, o que você achou do tema? Tema importante para nossas vidas. Tema bastante útil para aqueles que são apreciadores da filosofia, da sociologia, da economia e de tudo que envolve o nosso conviver aqui no mundo, de uma forma democrática e de uma forma também cidadã. E aí, coloque nos comentários. Você realmente acha que o nosso país tem a democracia de que tanto se fala? Você acha que nós somos cidadãos livres para podermos utilizar de uma maneira honesta, de uma maneira ética, de uma maneira positivamente correta? Nós realmente exercemos esse papel de liberdade, temos essa liberdade? Falamos aqui mesmo no canal, deixarei um card falando sobre a liberdade. Liberdade tem um preço. Ser cidadão não é uma tarefa fácil, mas é importante que saibamos conviver. E aquilo que não está correto, aquilo que realmente você não concorda, deve lutar pelos seus direitos, mas com respeito para que não agrida a ninguém. Então esse é o papel do nosso canal, trazer vídeos como esse. Aqui é o professor Fernando, quem vos fala. Espero que tenha apreciado e entendido este vídeo. Ficamos por aqui e nos encontraremos em outro vídeo, se assim o Senhor nos permitir.